A gente falou com alguns atletas aqui, né, que vários começaram com tipo 16, 17, né? Então, assim, aprender fundamento nessa idade é mais complicado que aprender antes, né? Tipo, com 11 anos, assim, os fundamentos são muito bem... eu acho que quanto mais novo você começar, é melhor. É melhor, ainda mais num clube grande que trabalha muito, né? Ainda mais naquela época, era muito trabalho analítico. Hoje mudou muito, né? Hoje é muito mais sistêmico, né? Hoje tem muito mais jogos reduzidos, né? Naquela época era muito trabalho de passe, de condução de bola, de chute, você chutar de perna esquerda, perna direita, né? Cabeceio. Eu acho que o trabalho todo mundo tem que marcar, nosso trabalho dia, né? mudou um pouquinho, principalmente o trabalho de base. Isso é uma parada que... Bom, a gente estava conversando aqui, eu não vou lembrar com quem, mas ele estava falando que os jogadores de base hoje, eles acabam saindo faltando alguma coisa, eles não saem prontos. O processo de maturação, né? Você vê que... Acho que foi com o Edmilson, processo de maturação, exatamente, isso daí. Para você, isso daí ocorreu de forma natural porque tu chegou muito jovem. Apesar que eu também subi muito jovem, né? Mas pelo fato de ter chegado muito novo lá no Cruzeiro, né? Mas isso acontece muito, né? Hoje tem acontecido com muito mais frequência, né? Hoje, eu vi algumas gerações, grandes jogadores do futebol brasileiro sair do Brasil com 27, com 28 anos. Né? Você pega aí o Zico mesmo, foi jogar na Fiorentina com quantos anos? Né? Então houve também uma mudança em relação a tudo. E nesse sentido também, né? Hoje a gente nem vê alguns talentos... direito no campeonato brasileiro, né? Quando você fica sabendo, o cara tá lá fora, ele joga uma seleção de base, né? Numa categoria sub-17 da seleção brasileira, ele é comprado e vai para fora do país muito jovem, às vezes sem a gente conhecer, se a gente vê-lo jogar. O Vinícius Júnior, né? Por exemplo, foi muito novo, o né? Vinícius ainda a gente viu, né? A gente jogou ainda pouquinho, muito né? pouco, né? Muito pouco. Né? Um processo também de maturação, mas assim, na base era um jogador assim, acima da média na base. Eu fui ver o Vinícius jogar um jogo sub-17 contra o Vasco, assim, me chamou muita atenção, sabe, assim, ele estava muito na frente dos moleques que era da mesma categoria que a dele. Mas isso tem a ver com o talento dele ou com o trabalho que foi feito? Tem a ver com o talento, com o trabalho, né? Os caras que têm um talento diferenciado, né? Você vê que ele, mais assim, e aí envolve muita coisa. Você vê que ele também teve uma certa dificuldade, né? Quando ele chegou no Real Madrid. Agora que ele tá botando para fora tudo aquilo que se espera dele, né? Todo o potencial que se espera dele, né? Tanto na seleção brasileira agora, ele vem fazendo grandes apresentações. Você vê que no Real Madrid a torcida agora já... Não, ama ele. Já tá aplaudindo ele. Ele e o Benzema, né? Aí estão... Por qualquer jogada que ele faz, né? E vem fazendo os gols também, mas ele também teve dificuldade. Então, assim, tem o processo de adaptação. Eu tive a oportunidade de sair do Brasil em 1995, só que era um momento completamente diferente do que nós vivemos hoje. Talvez naquele momento, o jogador... Ele tinha muito mais valor, o jogador que jogava aqui dentro, eu estou falando valor em relação à seleção brasileira, do que às vezes o cara que estava lá fora. Então, assim, eu também tive dificuldade na adaptação do futebol alemão. Eu peguei talvez aí o finalzinho de uma geração fantástica da Alemanha, sabe? Lothar Matthäus, Klinsmann, Ruud Völler, Schuster. Eu joguei com Schuster no Bayer Leverkusen. Entendeu? Foda demais, caralho. Qual era a dificuldade da Alemanha para você? Eu acho que tudo, né? A língua, tudo diferente, tudo. Então você tem que ter. Só que aí você tem que ter o quê? Você tem que ter calma, você tem que ter tranquilidade, né? Lá você tem que se adaptar ao modelo de jogo, né? Então, uma série de fatores, e isso é o tempo. Você vê que eles levam agora os jogadores para o Bayer Leverkusen e tem muita calma. Você vê o Paulinho do Vasco mesmo, né? Você vê que talvez agora, nessa temporada, que ele tem jogado mais. Mas ele tem tido uma dificuldade. Talvez é a terceira temporada que ele está no Bayer Leverkusen. Só que eu já tive o convite já em 1996, né? O Vasco
E aí eu optei pela volta.